Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 24. Salmos de número 24. Salmos de 24 é um salmos do rei Davi. Ele é um salmos curto, tem apenas 10 versos. E nós vamos ler os 10 versos e estudar um pouco do que a Bíblia ensina através dessa linda canção composta pelo rei Davi. O rei Davi era músico, pastor de ovelhas, depois se tornou um guerreiro, um general do exército, um guerreiro muito bem preparado. Depois ele se torna rei, um grande governante, não deixou de ser guerreiro, não deixou de ser um grande administrador, deve ter deixado de ser pastor de ovelhas, mas passou a pastorear um grande rebanho de Deus. Mas nunca deixou de ser um compositor, um músico. E a Bíblia diz que ele inventou instrumentos, para você ter uma ideia, principalmente instrumentos de corda, que foram usados ao longo de séculos pelo povo de Israel na música, e muito provavelmente muitos desses instrumentos modernos de corda que nós temos hoje são baseados nas invenções daquela época de Davi de instrumentos de corda. Davi tinha um QI meio elevado, sabe, irmãos? Eu vejo duas pessoas na Bíblia que tinham uma inteligência sobrenatural, sobrenormal. Davi e Paulo, duas pessoas extremamente inteligentes. Mas esses salmos aqui, essa música que Davi compôs, é um dos salmos que é chamado salmos de romagem, literalmente salmos de romaria. O povo ia cantando esses salmos, subindo a escadaria do templo, ou indo, ainda quando no templo não era construído, ainda não estava construído, iam diante da tenda do encontro, cantando essas canções, literalmente em romaria, em romagem, juntos cantando essa canção. Alguns estudiosos dizem que o Salmos 24 foi escrito quando Davi trouxe a arca, porque ela tinha sido desprezada. Na época de Saul, a Bíblia diz, Saul não valorizava a arca da aliança, não valorizava a arca da presença, mas Davi tinha uma iniciativa muito mais em buscar a presença e as coisas de Deus, e ele valorizou tanta arca que ele traz a arca de volta para Jerusalém. Ele constrói a tenda. Naquela época era a tenda de volta, igual que foi na época de Moisés, para que a arca habitasse em Jerusalém. Ele valorizou a presença do Senhor. A gente não sabe ao certo qual o tempo que ele escreveu. A gente sabe que é um salmos poderoso. E é um salmos que também é profético, porque ele fala sobre a vinda, de alguma forma, a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a vinda daquele que seria da descendência de Davi, mas nascido num poder sobrenatural do Espírito Santo, pois ele era o Deus encarnado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é um salmos que a gente pode dividi-lo também em 3 partes. E nessas 3 partes, um salmo de 10 versos apenas, a gente pode dividir em 3 partes, mas são 3 partes que se encaixam e trazem um ensinamento para nós. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nas outras traduções fala falsidade, nem jura com engano, nem jura dolosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Verso 6: assim a geração dos que buscam, algumas traduções falam a face do Deus de Jacó. A minha tradução diz, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Verso 7 até o 10: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ó, erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Diga comigo com toda a força do seu coração: Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus pela palavra de Deus. A primeira parte é o verso 1 e o verso 2. Davi, na sua inspiração, debaixo da unção do Espírito Santo que veio sobre ele, naquela reflexão poderosa que ele musicou, que ele trouxe a musicalidade, que ele compôs, ele começa ensinando a nós que nós devemos dar toda a exaltação a Deus, e ao dar toda a exaltação a Deus, nós precisamos ter na nossa mente, como alvo, como foco principal de nossa vida, conhecer a Deus. Ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence todas as coisas, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o soberano, como nós cantamos aqui, aquele que está acima de todas as coisas. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Quando a gente estuda o que a Bíblia fala, o conhecimento do santo, uma expressão bíblica, o conhecer a Deus, o quão fundamental é para mim e para você conhecermos ao Senhor Deus, na qual nós servimos e somos apaixonados. Conhecer a Deus, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer, quais são os seus ensinamentos, quais são as suas intenções. Isso é importantíssimo para quem quer ter uma vida cristã verdadeira. Aliás, não existe vida cristã verdadeira que não seja baseado no conhecer a Deus em profundidade, conhecer a sua natureza. Tem gente que fala, e não está errado, que o Antigo Testamento deixou de ter valia. Não que o Antigo Testamento deixou de ter valia, isso não está errado, lógico que está errado isso. Mas a lei, o poder da lei, a força da lei, a lei de Moisés, ela não tem mais validade, porque Cristo Jesus cumpriu a lei. Mas a lei de Moisés, descrita nos livros do Pentateuco, ele tem um princípio importante para mim e para você. Ele revela a natureza de Deus. Mesmo que eu não venha a obedecer, são 506 regras, é muita coisa. Mesmo que eu não venha a obedecer as 506 regras, cada uma delas revela a natureza de Deus, revela quem é Deus, revela quem é esse santo que eu preciso servir, agradar, buscar e aprender a relacionar-se com Ele. Deus nos chama a termos um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Sabe, irmãos, no deserto a Bíblia diz, no começo da caminhada do povo de Israel, quando ele sai do Egito e entra no deserto, no seu êxodo, a Bíblia diz que em certo momento Deus chama Moisés e diz a ele, ensina a ele que ele quer ter relacionamento com todo o povo. Então Moisés desce do monte onde ele estava e diz ao povo: olha, santificai-vos, porque Deus vai vir, Deus quer ter um encontro com cada um de vocês, Deus quer se revelar a cada um de vocês. No prazo determinado, demarcaram todo o monte onde o povo poderia ir ou não poderia ir para subir, para conversar com Deus, e Deus desce no monte. Só que Deus desce com relâmpago, com fumaça, com fogo, com terremoto. O pessoal ficou assustado e disse para Moisés: não, Moisés, vai você falar com Deus, Deus fala com você, você desce e traz a revelação de Deus. A gente não quer ter esse relacionamento com Deus não, porque eles ficaram com medo daquele barulho, daquilo que estava acontecendo. O problema é que quando você estuda como é que é o trono de Deus, a Bíblia diz que o trono de Deus é cheio de relâmpagos.
A Bíblia diz que o trono de Deus é cheio de fumaça. A Bíblia diz que o trono de Deus é cheio de poder e majestade e glória. Ou seja, o trono de Deus estava se manifestando para o povo. E Moisés subiu para encontrar com o povo, com Deus, mas o povo não quis seguir Moisés, porque eles ficaram com medo do relâmpago. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus: não tenha medo de conhecer o seu Deus. O medo quer te afastar, o sentimento quer te afastar dele, aquilo que não vem de Deus quer habitar na sua mente, no seu coração e te enganar, e te afastar do conhecimento de Deus, enquanto Deus está dizendo: suba, venha ao meu encontro, me busque, porque aquele que busca, encontra, aquele que vai na minha direção, eu estou pronto para recebê-lo. Deus quer se revelar a você. E se no Antigo Testamento, se na antiga aliança, nós precisávamos de um sumo sacerdote para fazer a intermediação do Santo do Santo para com o povo, e havia um véu que separava, o homem não podia passar. Agora a majestade de Deus era tão poderosa que o homem não podia passar, e isso era sombra do que era no céu. Isso é sombra do que era no céu. Com a morte e ressurreição de Jesus, com a morte no Calvário, o véu de cima, porque veio de Deus e não do homem, de cima para baixo se rasgou, e hoje eu e você temos acesso pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo inaugurou, o nosso eterno e definitivo sumo sacerdote. O seu Deus criou todas as coisas. Levei um puxão de orelha do meu filho com razão, porque o universo em tese é infinito. Pela física, mas teologicamente ele tem infinidade, porque Deus estabeleceu os parâmetros. Pela ciência é infinito, mas para Deus, Deus sabe o tamanho dele, Deus sabe o que ele fez. Mas pela ciência ou pela teologia, o tamanho do universo, para nós aqui na Terra, talvez não nos interesse, a não ser no sentido que todas as estrelas, todos os planetas, todos os buracos negros, todos os meteoros, todos os cosmos, tudo que existe que há, cabe na concha. A Bíblia fala que é concha, porque é uma concha. Quando faz assim, sabe quando você vai beber água, você faz assim com uma concha para beber água? Sabe, é isso que a Bíblia fala, cabe numa concha da palma da mão de Deus. Tudo que existe que há, cabe na concha da palma da mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que você serve, que por mais que seja todo poderoso e sobrenaturalmente grande, que é impossível determinar o seu tamanho, e não há ninguém que se aproxime dele, ele se volta para você. Se o meu povo, 2 Crônicas capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então na minha glória, no meu poder, no meu trono, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí o próximo verso diz: estarão abertos meus ouvidos à oração que for feita por esse povo, e os meus olhos voltados a eles. Esse Deus Todo-Poderoso se volta a mim, a você, que somos tão pequenos e falhos. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. A sua resposta está no dia que você começar a conhecer a Deus. Aquilo que está incomodando o seu coração, aquilo que está incomodando a sua mente, aquilo que faz você chorar muitas vezes diante de tantas adversidades e problemas, aquilo que faz você sonhar com planos, projetos e outras coisas mais, será revelado no momento que você começar a conhecer a Deus.
toda a resposta que você precisa. Toda a resposta que você precisa, seja de questionamentos, seja de interrogações, seja de curiosidades, seja também de curas, milagres sobrenaturais, está no conhecer de Deus. E aí ele faz um desafio, entra na segunda parte. Quem vai subir no Monte Santo do Senhor? Lembra da história que eu contei de Moisés chamando o povo para subir, o povo não querendo subir? Ele pergunta: quem vai subir no Monte Santo do Senhor? E ele faz um desafio maior: quem há de permanecer nesse santo lugar? Sabe, irmão, subir exige de nós devoção, exige de nós dedicação, mas entenda, não quero ser leviano, mas entenda o que eu vou dizer. É mais fácil do que permanecer. Mas o chamado de Deus para mim e para você é subir e permanecer. Às vezes a gente vai para uma conferência, a gente vai para um encontro, vai para um culto, sente um louvor, vai para um projeto, para um programa, participa de um Betel, para um encontro de homens ou um encontro de jovens, e sentimos algo extraordinário no nosso coração. O Espírito Santo nos visita e faz algo em nós, enfim, a música mexe com a gente começa a subir, a gente vai subindo, a gente está subindo. E aí você participa do discipulado, você está subindo. E está estudando, recebendo da palavra do Senhor, você está subindo. Aí vem alguma coisa do jeito que a Bíblia explica ou ensina na parábola do semeador que Jesus fala. Uma parte cai à beira do caminho, outra parte cai entre as rochas, outra parte cai entre os espinhos, e as preocupações da vida vêm e queima, as preocupações e perseguições da vida vêm e sufocam, ou mesmo não tendo raiz em si mesmo, vem aves de rapina e roubam aquela semente. Acontece algo que faz você parar no meio do caminho ou descer de novo a montanha. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. O Senhor Deus está chamando a igreja dele a não só subir no lugar santo, mas a permanecer neste lugar. Nesse lugar de revelação. E ele dá o caminho, ele dá as ferramentas, ele dá aquilo que eu e você precisamos usar para subir e permanecer, porque não adianta subir e descer, é subir e permanecer. Ele fala: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à falsidade, nem jura dolosamente, verso 4. Se a gente puder resumir esse verso 4, seria mais ou menos assim: aquele que tem atitudes que comprovam que a vida dele é uma vida de Deus, aquele que age segundo os princípios divinos nas suas atitudes, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, mas é aquele também que tem um coração que agrada o Senhor Deus. Esse é um grande problema para nós cristãos, evangélicos, protestantes, ou mesmo católicos ativos, que sentam no templo e fazem tudo para ter uma vida, uma roupagem de um bom crente, mas que o seu coração não revela aquilo que exteriormente ele coloca para fora. Por que você está falando que isso é o problema, bispo Fábio? Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração, ele não vê igual o homem vê a aparência. Se dependesse do grande profeta Samuel, Eliabe era escolhido rei de Israel. E depois que não foi Eliabe, era Abinadab, tinha mais lá uns 6 na frente de Davi. E Deus puxa a orelha de Samuel e diz para ele: eu não vejo como você vê, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E quando você está olhando um homem forte, que parece excelente para ser o rei, eu estou vendo um pastorzinho tocando com uma harpa, pequeno, de 15, 16 anos, ruivo e de boa aparência, porque o coração dele é voltado a mim. Esse é um grande problema.
Nós concentramos muito, irmãos, preste muita atenção, nós concentramos muito no pecado que nós cometemos, e não está errado, pelo amor de Deus. Jesus diz orar e vigiar para não cair em tentação. A gente concentra nisso e esquecemos de levar em consideração o pecado que nós somos. E Jesus ensina, antes de você apontar para o outro, o erro do outro, tira a trave do seu olho, veja o seu coração. O apóstolo Paulo diz que antes de nós tomarmos a ceia, nós temos que examinar o nosso coração. Eu estou colocando isso para você entender a importância que Deus dá para o que está acontecendo aqui dentro. Deixa eu traduzir. A gente pega a lista dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e fala assim: não matarás, beleza, não pode matar. Não roubarás, beleza, não pode roubar. E desconsideramos o 10º: não cobiçarás, porque não se expressa, é algo do coração. E ele coloca uma lista lá: mulher dos outros, campo, etc, etc. É o sentimento. A gente toma cuidado para não roubar, e tem que ser assim mesmo, porque senão ainda vai para a cadeia, né, coronel? Tem que ser assim mesmo. Mas a gente esquece da inveja, que a Bíblia diz que é como uma doença que consome os ossos, que apodrece os ossos. A gente lembra de não adulterar, e está certo. Quem comete adultério está debaixo de uma influência maligna poderosa. Mas esquece que Jesus diz que só de imaginar, e tem gente que acha que o tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei. Jesus subiu o nível. Só de imaginar, você está trazendo impureza para os seus olhos, impureza para a sua mente, impureza para o seu intelecto, você já está cometendo o erro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? E o salmista está dizendo: você quer permanecer no santo lugar, você quer subir, você quer viver diante de Deus, entenda, suas atitudes precisam expressar que o reino de Deus vive em você, e os seus pensamentos e o seu coração também. Eu não posso ser uma pessoa má, porque se eu sou uma pessoa má, eu sou discípulo daquele que faz malignidade. Esse é o diabo. Eu tenho que ser uma pessoa boa, porque eu sou discípulo de Jesus, que é o rei de toda a bondade. Inclusive com quem não merece, ou melhor dizendo, principalmente com quem não merece. Jesus fala isso: aquele que ama, aquele que faz bem, para você não faz muita diferença, todo mundo faz isso. Agora, se você amar o seu inimigo, você é meu discípulo. Se você perdoar aquele que não merece perdão, você é meu discípulo. Se você demonstrar, posso subir o nível? E só um falou pode. Posso subir o nível? Se você demonstrar amor e compaixão por alguém que não demonstrou compaixão por você, e por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu? Por que eu tenho que perdoar alguém que aprontou comigo? Por que eu tenho que perdoar alguém que não merece? Por que eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? Eu vou te dar 2 motivos. Primeiro, porque Jesus disse que na medida que eu medir, eu serei medido. Na medida que eu perdoo, eu serei perdoado. O que está no Pai Nosso, irmãos? Perdoa as nossas dívidas. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso aqui.
Todo mundo já repetiu ela como uma reza, como uma oração, né, irmãos? Né? Então vamos botar ela em prática, vamos lá? Perdoa as nossas dívidas assim. Viu que é o mesmo nível? Esse é um bom motivo, concorda comigo? Quem concorda comigo? Você imagina se Deus fosse te tratar do jeito que você trata os outros. Alguém falou amém? Eu grito misericórdia. Imagina Deus pensar de você da forma que você pensa dos outros. O sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Imagina se Deus ficasse com raiva de você do jeito que você fica com raiva dos outros. É um bom motivo. Mas o principal é esse aqui. Porque Ele nos perdoou. Porque Deus me perdoou, mesmo eu não merecendo, Ele me perdoou. Então eu tenho que perdoar porque Ele me perdoou. Isso é coração puro, irmãos. Tem gente que não consegue chegar na igreja, ele chega todo feliz na igreja. Aleluia, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Todo feliz. Chegou no meio da igreja, ele viu aquela pessoa, o mundo dele mudou. É assim ou não é? Estava todo feliz. Fala, Jesus, isso mesmo. A vida dele estava toda alegre. Ele viu aquela pessoa, um ódio tomou conta. Parece que um negócio. O louvor já não flui. É ou não é? A presença estava maravilhosa. A pessoa passou, travou tudo. É o tranca-louvor. É um negócio assim. Travou tudo. Deixa eu contar um negócio para você, irmão. Preste atenção na frase que eu vou dizer aqui em nome de Jesus, por favor. Se você não está acostumado a conviver com pessoas que pensam, falam e agem diferente de você, mas parecido com Jesus, você não vai sentir muita vontade no céu. Talvez o céu não seja um lugar para você. Porque no céu nós vamos conviver com aqueles irmãos, O céu a gente vai ver gente lá que você veio? E ele vai olhar para você, também é uma surpresa te encontrar aqui. E aí? Um dia eu falei isso para uma pessoa e falou assim, mas o céu é grande, né, bispo? Não precisa ficar perto um do outro, né? Mas vai ter que conviver. Isso é coração. É por isso que Jesus fala que eu tenho que aprender com a natureza dele. Jesus, irmãos, Jesus, a Bíblia diz em João, a gente vê lá na última noite dele, que antes da ceia, o que ele fez? Vocês lembram? Tirou a camisa para se fazer como escravo, pegou uma toalha, uma bacia de água, porque era o escravo que fazia isso, e começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos que ali estavam, como um escravo fazia. Todo mundo conhece essa história. Ele estava ensinando o princípio da humildade, de servir um ao outro, e o princípio de ser lavado por ele, constantemente quando ele conversa com Pedro. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que ele lava os pés de Pedro, que horas depois ia negar ele 3 vezes. Mas Pedro, bispo, Pedro é arrependeiro. Pedro é igual nós. Pedrão da massa, ele é igual nós. Pedro é Pedro. Jesus lavou o pé de Judas. A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, o diabo entrou no corpo de Judas, ele sai para trair Jesus. Jesus lavou os pés de Judas. Vocês estão comigo ou não? Você ia conseguir lavar, irmão?
Eu vou confessar aqui, eu virava era a mão nele. Estou falando sério. Jesus lavou, eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que preciso da graça de Deus. Jesus lavou o pé de Judas. Isso é ter o coração de Jesus. Isso é ter o coração de Jesus, é receber da tua casa aquele que precisa, é vestir aquele que precisa de roupa, é levar comida para aquele que está passando fome, é levar água para aquele que está com sede. Eu estou falando tudo que Jesus diz que aqueles que vão ser salvos precisam fazer. Em resumo, ter o coração de Jesus. Aprendei de mim, que sou humilde e manso. A sua resposta está quando você tiver o seu coração limpo e as suas atitudes puras. Como é que eu consigo isso, bispo? Eu vou dizer para você aqui agora. Só tem um jeito. Eu vou me esforçar lá em casa. Você vai conseguir umas 2, 3 vezes. Eu vou fazer um curso online. Eu vou fazer... Irmão, só tem um jeito: ser batizado pelo Espírito Santo. E quando eu falo ser batizado do Espírito Santo, eu sempre falo isso, porque a gente não pode confundir a nossa cabeça. Não é o trililique. Faz parte, é bom, aviva, anima, reaviva o coração, ter aquela visitação do Espírito Santo, mas até essa expressão é errada. E nós, pastores, os pastores da fonte não, mas eu já falei, de vez em quando, equivocadamente, usamos essa expressão. Estou me incluindo, já faz 25 anos que eu sou pastor e eu já falei isso várias vezes. O Espírito Santo quer te visitar. Irmãos, o Espírito Santo não quer te visitar. Visita, chega e vai embora. O Espírito Santo vai te visitar agora. Você fala, não, está amarrado, em nome de Jesus. Eu não quero visitação do Espírito Santo. Visita, vai lá e fica, no terceiro dia você fala assim, pelo amor de Deus. É ou não é, irmãos? Só eu que sou assim, né? O resto aqui todo mundo é. Todo mundo aqui é alecrim dourado, né? Lá para o quarto dia, fala, pelo amor de Deus, irmã. No primeiro dia você faz aquele pãozinho, aquele café, no café da manhã. No segundo dia você corta uma mamão. No terceiro dia traz o suco de laranja. No quinto dia só tem café e olha lá. Para ver se, né? Você quer isso? Esse é o relacionamento que você quer com o Espírito Santo? Esse é o relacionamento que você quer com o Espírito Santo? Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo quer mudar para a tua vida. Ele quer assumir o controle da tua vida. Ele quer levar cativa a autoridade de Cristo Jesus à sua mente. Ele quer te conceder um fruto dele. É mudança de vida. Eu só tenho um jeito de eu conseguir, só tem um jeito de eu conseguir ter o coração puro, só tem um jeito de eu ter as mãos limpas. Espírito Santo assume o comando da minha vida, Espírito Santo me batiza, me domina, me controla, comanda a minha existência. Comanda quem eu sou. Comanda quem eu sou, Espírito Santo. Isso não tem a ver com trililique, irmão. Tem a ver com mudança de vida, tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com mudança de quem você vai ser. Como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como funcionário, como obreiro na igreja, como vizinho, no trânsito, numa partida de futebol. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas aí tem, porque a continuação diz que aqueles que assim são, fazem parte de um aglomerado,
da geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Geração, aglomerado, agrupamento de pessoas. No Novo Testamento, isso é Antigo Testamento, no Novo Testamento isso recebe o nome de eclésia, assembleia, igreja. Igreja, a palavra no Novo Testamento é a mesma do Antigo que aparece nos Salmos, é eclésia, agrupamento, assembleia. Igreja é o ajuntamento de santos, é o ajuntamento daqueles que foram santificados por Jesus. Igreja sou eu e você, a igreja está representada aqui hoje, e por todos aqueles que estão acompanhando a gente pela televisão e creem que Cristo Jesus é o Senhor. E preste muita atenção, nessa unidade que nós temos em Cristo Jesus, nessa unidade sobrenatural que nós temos em Cristo Jesus, Salmo 136 diz que a unção cai na barba do sacerdote. O nosso sacerdote é Cristo, e lá Deus determina a bênção. Na igreja, no agrupamento, na eclésia, Deus determina a bênção sobre a vida daqueles que fazem parte dessa congregação. Por isso, se dois ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele está no meio. Se dois ou mais concordam a respeito de alguma coisa, é concordado nos céus. É por isso que é no meio do louvor do seu povo que Deus habita, age, transforma, restaura. Aí vem a terceira parte. Então, se você quer ter respostas, faça parte desse agrupamento de homens e mulheres de mãos limpas e coração puro. Faça parte dessa geração que é cheia do Espírito Santo. Terceira parte, ele entra no coro. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Eu amo essas frases. Eu fico imaginando o povo lá na época de Israel, porque o judeu, ele gosta de dançar, ele gosta de festa. Aliás, o teu Deus é um Deus festeiro. Sabia disso? Você já leu no Antigo Testamento? Quantas festas ele mandou fazer? Tudo era motivo de celebração. Tinha dia que era até proibido ficar triste. Sabia? Tinha dia que tinha que ficar triste, todo mundo tinha que entristecer, se humilhar. E tinha dia que não podia ficar triste, todo mundo tinha que celebrar. É festa, é comilança, é alegria. Comilança com temperança, moderação. Senão vira glutonaria e é pecado também. Amém, crentes? Porque crente gosta, né, irmãos? Está vendo que a gente precisa se preocupar com essas coisas também? Mas eu fico imaginando eles cantando essa parte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque está vindo o Rei da Glória. Isso é profético, está falando de Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Está falando da entrada de Jesus em Jerusalém. Está falando da grande entrada de Jesus em Jerusalém. É profético, mas preste muita atenção no que eu vou te dizer. Aí vem a terceira resposta. A resposta para a sociedade. A resposta para Goiânia. A resposta para o estado de Goiás, a resposta para o Brasil, a resposta para as mazelas da sua família, as respostas para os problemas que você está vivendo lá na sua casa. Eu não vou dar a resposta espiritual apenas, eu quero trazer para você a realidade da resposta natural a essas circunstâncias. É óbvio que a resposta é Jesus, o Rei da Glória. É óbvio que a resposta é Jesus, porque onde Jesus entra, o caos se dissipa. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito só pairava sobre as águas, até que Deus disse: haja luz. E o caos se dissipou. Quando Jesus se manifesta em qualquer área, o caos se dissipa, as coisas se organizam, a casa se arruma. Mas a resposta não é apenas o Rei da Glória, é as portas da qual o Rei da Glória entra.
A resposta para as circunstâncias que a sua família está enfrentando é você ser a porta na qual o Rei da Glória entra. As respostas para a sociedade é a igreja ser a porta na qual Jesus entra na sociedade. A resposta para a cidade e para os problemas que nós enfrentamos é sermos igreja que são portais eternos para que entre o Rei da Glória. A gente transfere muita responsabilidade, irmãos. Eu estou no meu tempo ainda, mas vou acabar agora. A gente transfere muitas responsabilidades, está errado. A gente transfere, está aqui o João que é professor. Pai às vezes transfere responsabilidade para o professor educar o filho. Não é responsabilidade do professor educar o filho. O professor tem que ensinar matemática, história, geografia e lá vai, e tem que ser valorizado por isso. Responsabilidade de educar filho é dos pais. Não é da televisão, não é do tablet, não é do celular, é dos pais. Fala Jesus, fala Deus, agora que seria? A gente transfere responsabilidade. O governo tem que fazer alguma coisa. A polícia tem que fazer alguma coisa. O político tem que fazer alguma coisa. Mas dentro da responsabilidade deles, eles têm que fazer mesmo. Mas naquilo que é responsabilidade nossa. Por que você está falando isso, Bispo Fábio? Porque nós temos a tendência de transferir responsabilidades que são nossas para o pastor, para a igreja. A responsabilidade de apacentar uma casa é do pai. O pastor pode ajudar, o pastor pode aconselhar, o pastor pode trazer uma palavra, pode trazer uma direção, mas é do pai. Você pode vir aqui no Bispo Neto ou no Pastor Rod e dizer: vai lá orar na minha casa. Eles vão. Aqui nós recomendamos, vai, o pastor vai uma vez, não vem orar de novo, vai outra vez. Na terceira vez, irmão, o sacerdote do lar é você. É você que fecha a porta daquilo que está errado para entrar. É você que expulsa aquilo que está errado e manda sair. Você pode até não ser o pastor da igreja, mas dentro da tua casa o pastor é você. A função, a Bíblia não fala, a mulher, a pastora sábia edifica o nosso lar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não manda transferir a responsabilidade. Traz uma pastora sábia aqui para casa, que ela vai edificar o meu lar. Não, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar. A responsabilidade é tua, irmã. A gente não pode ficar transferindo responsabilidade, não. Pregar o evangelho a toda criatura. Sabe quando você chama o teu filho de criatura? Quando ele dá trabalho, você fala, criatura. Sabe, irmãos? Ninguém nunca fez isso aqui? Glória a Deus, que igreja santa, gente, aleluia. Ou quando você chama o seu vizinho de criatura, sabe? Criatura. Eu estou usando essa palavra para não usar outras, irmãos, porque essa é mais... Amém? Lembra que Jesus disse: e de pregar o evangelho a toda criatura, até para aquele criatura do seu sobrinho. Sabe aquele sobrinho seu que você sabe que merece levar uma lambada? Você vai dizer assim: eu serei a porta na qual o Rei da Glória vai entrar na vida desse meu sobrinho. Eu serei a porta na qual o Rei da Glória vai entrar na vida do meu neto. Ele não me escuta, ele não escuta o pai, então eu vou dobrar meu joelho, vou orar por ele, vou fazer campanha por ele, e o Espírito Santo vai alcançá-lo, porque eu serei a porta na qual o Rei da Glória vai entrar na minha casa, vai entrar na minha família, vai entrar no meu lar, vai entrar nos meus negócios, vai entrar no meu lugar de trabalho. Nós precisamos nos posicionar. E quem é esse Rei da Glória? A solução de todos os males e problemas, a resposta para todas as circunstâncias e questionamentos, o alfa, o ômega,
o início, o fim, aquele que era, é e sempre será, o autor e consumador, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe de toda paz, o Emanuel, Deus conosco, o pão vivo que desceu do céu, a fonte de vida a jorrar para a vida eterna, o manancial do nosso interior, Jesus Cristo Senhor, Deus